Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em João capítulo 8, o verso 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós que cremos no Senhor, que o recebemos como nosso Senhor e Salvador, agora devemos permanecer na palavra que nós cremos. Por permanecer significa continuar, estar presente, suportar, ficar de pé, ficar em casa. É como se você tornasse uma palavra de Deus, um texto bíblico, a sua própria casa e ali permanecesse. Ficar em expectativa. A Bíblia diz que a palavra de Deus vai e não volta vazia e faz tudo aquilo que apraz a Deus. Portanto, a palavra de Deus tem poder em si mesmo. Ela é como uma semente. Quando lançada em nosso coração, ela germina e ela produz o seu próprio fruto. Ficar onde se está. Não mexer do lugar. Permanecer significa não se afastar. Permanecer tem um significado muito interessante também. Permanecer como um e não se tornar em outro. Ou seja, se Deus nos transformou em nova criatura, nós devemos permanecer como nova criatura e não mudar em uma outra coisa que Deus não fez. Ora, a Bíblia diz que nós devemos aprender a verdade e em 2 Coríntios, no capítulo 13, o versículo 8 diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Ora, a palavra de Deus é autoridade divina sobre as nossas vidas. Ela é a expressão da regra e da fé que nós devemos esposar. Portanto, quando nós lemos as Escrituras, é ela que tem que falar conosco e não nós que temos de interpretá-la. Nós devemos compreender a palavra. E como nós fazemos isto? A palavra deve ser lida no seu significado usual. Ou seja, quando nós encontramos uma palavra, como por exemplo angústia, nós devemos buscar no dicionário o significado desta palavra, porque ela vai significar exatamente aquilo que ela diz. Por outro lado, a palavra deve ser lida à luz do seu contexto imediato. Um exemplo claro disto é quando Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Geralmente, se toma esse texto e tenta interpretá-lo como: eu posso mudar a circunstância da minha vida, eu posso sair de uma condição de ser pobre e me tornar rico. Mas quando nós lemos o texto anterior desse mesmo texto em que Paulo está declarando que pode todas as coisas, ele diz: eu sei ser rico, eu sei padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está declarando no contexto é que em qualquer circunstância que ele estiver inserido, ele pode suportar aquela circunstância, porque ele entende que Deus é Senhor sobre todas as circunstâncias e mesmo uma tribulação pode significar para ele uma prova que vai lhe permitir aperfeiçoar a sua fé. Portanto, nós devemos ler a palavra de acordo com o seu contexto imediato. A Bíblia, por outro lado, ela é inerrante e trata de uma realidade objetiva. Ou seja, nós podemos tomar a Bíblia como aquilo que ela diz. A Bíblia diz, por exemplo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus se inseriu na história humana e lá no ano de 33 ele foi morto e ao terceiro dia ele ressuscitou. Isto é história objetiva. A Bíblia também interpreta a si mesmo. Se você está lendo um texto e não o compreende, deve buscar um outro texto de significado paralelo para lançar luz. Deixe a Bíblia falar com você. Por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, para a verdade nos libertar,
nós devemos ficar sentado sobre esta verdade, até que ela nos molde segundo o seu propósito. A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Ora, se nos faltar o conhecimento, Deus não pode obrar em nosso favor, porque Deus só atua através de nós e em nós e por meio de nós, se nós estivermos firmados na verdade. É por isso que a Bíblia diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. A verdade deve falar conosco e nós nos devemos render a ela. Aquilo que ela diz, nós devemos obedecer, para que Deus possa continuar nos revelando. A Bíblia diz em outro lugar que muitos aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. E por que isso acontece? Porque aquilo que eles estão aprendendo, que está claramente apresentado diante deles, que deve ser traduzido em um ato de obediência, eles não executam, não colocam em prática. Ora, Deus não vai revelar os seus desígnios para aquele que não quer obedecer à sua palavra. É por isso que nós lemos outro dia: e quem crer e for batizado será salvo. Portanto, esta é um ato, uma palavra em que declara que nós devemos entrar na igreja pela porta de entrada, batizar nas águas, para dar testemunho público de Jesus. É uma realidade, é uma verdade objetiva que devemos obedecer. O meu nome é César Azevedo, usando a internet para abençoar a sua vida.